Vamos começar com a CPI da pandemia. A grande verdade. Política. Diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, almirante e médico, está depondo há horas lá na CPI e ele confirmou muita coisa que já tinha sido dito por outros depoentes. Por exemplo, que houve sim uma proposta para mudar a bula da cloroquina. Queriam fazer o quê, Tonholi, com essa história, hein? Não, ele entra numa sala, nessa sala estava o Mandetta, o ministro Braga Neto e a amiga do Bolsonaro, que foi cogitada para ser, inclusive, ministra da Saúde, a médica Nise Yamaguchi. Credo. E nisso ela está com o papel na mão, o papel era em branco, sem marca d'água, sem ser timbrado, mas tinha uma proposta para alterar a bula da hidroxicloroquina e torná-la utilizável para os casos de Covid-19. E o Barra Torres disse na CPI que a reação dele foi ser muito mal educado, que ele reagiu mal. E quem estava com esse papel na mão era a Nise Yamaguchi. Então, se as expectativas da CPI estavam todas para amanhã, quando depõe o Vage Garden, para confirmar a capa que ele deu à Veja, falando de uma quinta coluna no Ministério da Saúde, agora os holofotes se voltam para a médica Nise Yamaguchi. O que ela estaria fazendo lá? Quem mandou ela? Onde ela arrumou aquele papel? São respostas que todos nós queremos ouvir agora. Isso é gravíssimo. Isso que você está falando é gravíssimo, né, Tonholi? Gravíssimo. A Nise Yamaguchi, para quem não lembra, é uma japonesa, uma médica nipo-brasileira, né? Ela deve ser filha de japoneses. Do Albert Einstein. Apareceu já em vários programas de rádio, de televisão, sempre defendendo a cloroquina, dizendo que isolamento não adianta nada. Enfim, uma figurinha carimbada aí dos programas da mídia. Fala aí, Bonfá. Não, me assustou muito. Se ela participa de uma reunião dessa, a ideia parece que não foi dela, segundo o presidente da Anvisa, mas que ela insistiu para que mudasse a bula da cloroquina. Se ela participa de uma reunião dessa e insiste, ele tá sob juramento na CPI, falando agora, e está falando a verdade, e o segundo antagonista, o Bolsonaro, está bufando, porque ele está sendo muito sincero, está falando demais. E eu acho que deve estar mesmo bufando, e deve estar se arrependendo, por que eu indiquei esse cara para ser presidente da Anvisa, né? Estou perdendo o controle da situação. Agora, essa médica me assusta. Sabe por quê? Porque ela não pode mais trabalhar. O CRM tem que abrir um processo contra ela, porque ela sugeriu uma coisa totalmente ilegal. E os médicos que estão aplicando essa cloroquina, que não tem nenhuma comprovação científica, segundo a Organização Mundial da Saúde, deveriam também não mais trabalhar. Teriam seus CRMs também, o Conselho Regional de Medicina, deviam ser cancelados. E eles têm que responder. Não sei por que o Ministério Público não tomou nenhuma iniciativa contra essa médica. Pelo seguinte, Bonfá. Pois não. No próprio depoimento, o Barra Torres, respondendo ao senador, disse que lá para março, ele da Anvisa tornou não obrigatório o uso de receita carimbada por médico para o uso da hidroxicloroquina. Eles liberaram. Por que eles liberaram? Eles liberaram porque você tem 4 milhões de pessoas com doenças autoimunes que dependem do uso da hidroxicloroquina. E como o pessoal estava tomando muito off-label, ou seja, sem receita, estava faltando para quem tinha receita. Então eles liberaram, Bonfá. Esse que é o problema. Você não tem como enquadrar, o cara vai responder assim, liberei porque o meu paciente é autoimune. Isso é muito triste, porque me assusta, entendeu? Eu se estivesse no lugar dessa médica, eu deixaria de trabalhar,
porque é um absurdo, né? Mudar uma bula de um produto sem nenhuma comprovação científica, enfim, esses médicos receitando para as pessoas, né, de Covid-19, que não tem nenhuma comprovação científica, eu acho um absurdo, entendeu? Isso não pode acontecer. A gente tem que brecar essas pessoas. Como é que uma reunião dessa pode ter acontecido no 4º andar do Palácio do Planalto, com a presença de todas as autoridades? Do ministro Braga Neto. Assim, fica evidente que essa cúpula do poder no Brasil não está nem aí para a população. Não está nem para a saúde pública, nem para... O presidente Jair Bolsonaro, né, nunca foi num hospital ver uma família de alguém que perdeu um ente querido, né? Nunca foi num hospital de campanha, ele despreza a vida humana, despreza a doença, né? Outra coisa que me chamou a atenção no depoimento do presidente da Anvisa, não sei se vocês prestaram atenção, ele falou: sou amigo do Bolsonaro. Eu teria vergonha de ser amigo desse cara, entendeu? Jamais, se eu fosse amigo, eu cortaria a amizade. As barbaridades que ele fala e faz, né, é uma gripezinha, se você tomar a doença da Pfizer, você vai virar jacaré, né? Sabe, essas coisas, isso realmente é um absurdo, né? Outra coisa, ele teve a reunião no 4º andar, parece que quando o Bolsonaro precisa, chama, ele vai correndo, mas aí questionaram ele na CPI, né, o Antônio Barra Torres, e aí ele falou: eu fiquei constrangido quando eu fui numa cerimônia no passado e eu estava sem máscara, me arrependo, entendeu? Essa imagem foi bastante comentada na época, né? Como é que o presidente da Anvisa aparece junto com o presidente em uma aglomeração? Foi no dia 20 de março. O que o Barra Torres falou sobre isso? Ele respondeu o seguinte, que se ele tivesse pensado por mais 5 minutos, ele não teria feito aquilo. Mas, como ele não é bobo, ele mostrou que naquela época o Ministério da Saúde ainda não estava recomendando o uso público da máscara. Ele levou a notinha. Mas, gente, o cara, né, isso é um absurdo, entendeu? Paulo Tadeu quer falar, peraí. Fala, Paulo Tadeu. Eu ia destacar justamente isso também, essa fala dele, que ele se arrepende de ter participado dessa manifestação lá do presidente Jair Bolsonaro. E também queria destacar também que essa questão da bula, a bula, quem formula a bula, né, quem faz a bula é o laboratório que fabrica o remédio. Então, você também não pode chegar assim, pegar uma bula feita por um laboratório, né, e mudar a bula a seu bel prazer, achando, né, é uma invasão do trabalho do laboratório. Como é que quem se responsabiliza, nesse caso, por uma alteração? Né? É impensável uma coisa dessa. É um absurdo. É um crime, né? E Aldir Mazei. Diga. Israel acaba de derrubar todo o escritório do grupo islâmico Hamas. Botou abaixo. Daqui a pouquinho você comenta com mais detalhe aí, vai apurando aí, Tom. Olha, ainda sobre o depoimento do Barra Torres, só queria lembrar que os digníssimos ouvintes, esse programa ele tem uma capacidade de inflamar a ira dos bolsonaristas. Tem bolsominion que odeia o programa, mas não para de assistir o programa e fica aqui infernizando. Que vocês estão falando aí. Gente, quem falou isso hoje, nós estamos comentando aqui o depoimento de um integrante do governo, nomeado pelo Bolsonaro, que é militar e é médico e é o diretor, o presidente da Anvisa. Foi ele quem falou isso. Ele que revelou, confirmou a informação que o ex-ministro Mandetta já tinha dado, de que houve uma sugestão, uma tentativa de se alterar a bula de um medicamento. Políticos mudarem a bula de medicamento. É o almirante médico Antônio Barra Torres quem disse isso, quem está confirmando, não somos nós, não é a imprensa, não é o programa. Vamos abrir a cabeça, galera. Vamos abrir a cabeça. Fala, Paulo Tadeu. A gente tem a diferença aí do almirante para o general, né? O general que não foi, que fugiu do seu depoimento. A gente está falando do ex-ministro da Saúde, o general Pazuello, e hoje o almirante, que tem um cargo respeitadíssimo, num órgão respeitadíssimo do governo. A gente viu todo o trabalho da Anvisa ao longo desses anos, e esse trabalho foi reconfirmado agora recentemente, quando a Anvisa se mostrou imparcial
para aprovar a vacina do Butantan, para rejeitar uma vacina da Rússia, né, cobrando ainda uma série de documentos da Rússia, quer dizer, a vacina até eventualmente até pode ser liberada, mas enfim, faltam documentos da Rússia que a Rússia não entregou, o laboratório russo não entregou. Ou seja, a Anvisa vem se pautando pelo lado técnico, pelo lado da ciência. Isso é importante que se diga. E o Almirante, que a gente, quando ele foi nomeado, nós aqui, inclusive, a gente estava com o pé atrás em relação a ele, se eventualmente a Anvisa poderia ser politizada, dominada, isso não aconteceu até agora, e esse depoimento dele hoje mostra exatamente isso. Um cara que não se deixou dobrar e está corroborando as afirmações do Mandetta dessa reunião, e entre outras coisas. E o depoimento... Paulo, oi, fala, César. Eu ainda acho que esses últimos episódios acabam sintetizando um pouquinho do que vem acontecendo. Desmandos a respeito da bula da cloroquina são um exemplo de absurdos cometidos pelo presidente Bolsonaro e sua equipe. E Barra Torres, entre aspas, apesar dele estar sob uma pressão de CPI, afinal lá ele não poderia nem deveria mentir, mostra uma galera pulando do barco, né? A gente vê pesquisas de popularidade, embora não seja ainda período eleitoral, isso tem que ser levado em conta quando a gente analisa essas pesquisas, mas o Bolsonaro vem perdendo bastante apoio, vem ganhando corpo a avaliação de ruim ou péssimo, a despeito do núcleo duro dele, que continua cada vez mais raivoso. E, dada a postura do Bolsonaro, de que, na minha avaliação, continua agindo desde o começo do governo como se ainda estivesse em campanha, ou seja, em campanha você fala uns absurdos e etc., e serve isso para ganhar ou perder votos. Mas ele continua agindo como se estivesse em campanha, acionando sua base inflamada, com discursos inflamados, com posturas impensadas e irresponsáveis. Eu acho que isso pode ser quase, eu não diria nem um tiro no pé do governo Bolsonaro, porque ainda é cedo para falar nisso, mas eu diria ali uma pá. Se ele está cavando a própria cova, ele está dando pancadas no próprio pé, e uma hora ele vai perceber que pode ser fatal isso aí. Realmente eu acho que estamos ladeira abaixo, infelizmente. Para quem está ligando o rádio agora, a gente está comentando aqui o depoimento do almirante Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Anvisa, que aconteceu. Está rolando ainda? Já acabou? Acabou. Agora há pouco, né? O depoimento na CPI da pandemia, que, dentre outras coisas, ele se posicionou contra a prescrição da cloroquina para a Covid. Vou destacar isso. Pode falar, Bonfá. Os senadores erraram. É muito bom, fala muito bem, está bem preparado, estudou bastante, fez perguntas e respostas bem preparado antes de sentar aí na CPI, ou ele é bom mesmo. Mas os senadores erraram em não apertar ele numa questão que, para mim, a Anvisa errou assim, fulminantemente. Nós não temos barreira sanitária nos aeroportos do Brasil. Hoje, para você vir ao Brasil, não sei se vocês sabem, eu fui para o México em março a trabalho, e aí para voltar ao Brasil, eles exigiram um exame de PCR, que você pode fazer em qualquer laboratório. Quem vai checar essa informação é a pessoa no aeroporto ali na hora de fazer o check-in, para ver se você tem o exame ou não, e depois para por aí. Se eu pegasse a coronavírus no avião, ou no aeroporto depois de apresentar o exame, ou no aeroporto brasileiro na entrada, a Anvisa não controla, não faz quarentena. Mas eu acho que ele respondeu convincentemente contra a barreira sanitária, porque... Não respondeu, não. Ele disse que a barreira sanitária que foi proposta era medir a temperatura. E que isso é muito pouco. Medir a temperatura no ambiente da Infraero. Primeiro ia causar muito congestionamento. Segundo, Peraí. Fala, Tonhão, fala. Qualquer um pode mascarar a medição de temperatura. Terceiro, uma pessoa que esteja com uma infecção urinária ou com uma infecção no dente, por exemplo, pode mostrar elevação de temperatura. Esses foram os argumentos do Barra Torres, e ele disse que a barreira sanitária poderia fazer, a Anvisa apoiou que ela fosse feita
fora da jurisdição da Infraero, ou seja, naquele espaço em que você para o teu carro, em que você vai dar o ticket para entrar na área da Infraero. Essa foi a justificativa dele para não barreira sanitária. Fala, Bonfá. Péssimo. Eu achei péssima, entendeu? A comunidade intereuropeia adotou a barreira sanitária. No Japão, eles acompanham, eles dão um chip para a pessoa tem que ficar em casa, em quarentena, eles monitoram as pessoas, entendeu? E no Brasil é uma festa, você volta e não tem controle nenhum. Medir a temperatura não quer dizer nada, naquele momento a pessoa pode não estar com febre, mas depois de meia hora está, entendeu? E daí, né? Sabe onde a gente é recebido hoje, onde os brasileiros são recebidos hoje? Não sei se vocês sabem. Os únicos países que nos recebem, vou dizer para vocês, é o México, o Egito, o Paquistão e a Sérvia. O resto do mundo, os brasileiros não entram. Nós não somos bem-vindos. Por que será? E, aliás, está bombando de brasileiro no México, porque a galera que tem grana e oportunidade vai para o México, cumpre um período lá, porque aí não tem barreira sanitária para entrar nos Estados Unidos e a galera tem oportunidade de contornar isso aí. E talvez até conseguir vacina gratuita, como alguns lugares, como em Nova York, que já estão distribuindo gratuitamente. É verdade. Então, por que será que os outros países adotaram a barreira sanitária? Os números de mortes estão diminuindo e no Brasil os números não param de crescer e a gente não adotou nenhuma barreira sanitária. Eu acho um absurdo. Tem que monitorar, tem que ter o controle. Na semana passada a gente comentou isso, né, Bonfá? Tem 2 voos diários vindos da Índia aqui para Guarulhos e não tem o menor controle, né? Tem essa checagem aí de um teste PCR, mas essa galera que chega da Índia, que hoje está virando aí o epicentro da pandemia, país que está cheio de gente contaminada, essa galera que vem da Índia tinha que ficar em quarentena aqui no país, né? E sabe o perigo disso? A gente está trazendo novas variantes do vírus. Por isso que aqui virou um celeiro da mudança genética do vírus. Não para de vir gente, a gente está recebendo gente do mundo inteiro, né, das pessoas que têm coragem de vir para cá, nos poucos voos que tem, mas tem gente vindo, e a gente está distribuindo, está circulando várias variantes do vírus e não para de aumentar. É verdade. O Aldrin Mazei, uma coisa muito importante que ele falou que para mim caiu como uma bomba. Quando foi apresentada pela primeira vez para ele, por um executivo russo, a vacina Sputnik, havia na página 13 do dossiê da Sputnik, Countries Ongoing, países que estão desenvolvendo a Sputnik. E estava o nome do Brasil. E não tinha esse estudo. O cara estava vendendo naquela hora a Sputnik para a Anvisa e já estava no papel que o Brasil estava desenvolvendo. Aí o Barra Torres disse à CPI, perdi toda a confiança. E tem mais. Nesse papel, estava escrito que a vacina Sputnik trabalha com adenovírus replicante, que, ou seja, um pedacinho do vírus que é injetado no humano, é retirado, é colocado no DNA da vacina, né? E é feita aquela colagem biogenética e é injetado no ser humano. Quando ele viu isso, ele falou, não vou topar, porque a AstraZeneca faz adenovírus replicante, mas faz a partir de chimpanzé. Não vou aceitar com humanos. Aí perguntaram para ele, né, a oposição a ele, mas como é que o senhor explica que o México e a Argentina adotaram a Sputnik? Ele falou, olha, o México não quis nos dar auxílio, disse que o contrato dele com a Sputnik é sigiloso e a Argentina não nos deu números suficientes para a gente poder avaliar a Sputnik. Mas ele ficou impressionado, o cara vem vender a vacina para ele e já estava o nome no Brasil no contrato de venda, Como se a vacina já estivesse rolando por aqui, né? Exatamente. É bem coisa de russo mesmo, né? A gente comentou isso aqui na semana passada, mas eu queria retomar aqui o ponto da cloroquina, gente, porque eu acho que é importante. Eu acho que é a primeira vez que a gente tem uma autoridade do governo afirmando com letras garrafais que, olha, cloroquina não é para Covid.
né? Ele disse que ele não prescreve cloroquina para tratamento de Covid. Isso foi dito hoje pelo almirante Barra Torres, da Anvisa. De novo, está lá por causa do Bolsonaro, é militar, é médico. Acho que é a primeira vez que a gente ouve isso de um integrante do governo. Houve uma imensa dificuldade do nosso ministro da Saúde, o Queiroga, na semana passada, em falar qualquer frase mais objetiva, de forma clara. Ele foi perguntado várias vezes no depoimento dele na semana passada sobre a cloroquina e ele foi um sabonete, né? Ele falava, o termo que ele usava é uma questão técnica. É uma questão técnica, é o que falava o Marcelo Queiroga. Eu tenho pena do Barra Torres hoje, porque esse depoimento dele, sinceramente, eu não sei o que vai acontecer. Daqui a pouco vão soltar o telefone dele, o WhatsApp dele, vão divulgar o endereço dele. Eu tô com pena dele, preocupado com a situação dele. Você acha que ele vai ser expulso? Porque realmente o depoimento dele... Ele vai ser expulso do grupo de WhatsApp, o depoimento dele é gravíssimo. Exatamente. Não, o depoimento dele é gravíssimo. Eu se fosse, acho que até o Bonfá falou isso, né? Mas eu, no lugar do presidente, eu estaria muito preocupado com esse depoimento de hoje. Uma coisa é o Mandetta, que já saiu, já foi ministro da Saúde, que revelou coisas graves, né? O depoimento do Mandetta já trouxe coisas muito graves. Hoje isso está sendo corroborado e aumentado por uma pessoa que está dentro do governo, que foi escolhido pelo governo, que tem um perfil militar, né? Então, assim, tudo isso vai somando preocupações para o governo Bolsonaro. Então, eu acho que o Bolsonaro, nesse momento, deve estar ali com aquele órgão na mão. Hoje, Aldrin, hoje eles falaram também da Sputnik 5, né? V. Sputnik V de vacina. Errei. Sputnik V. E tem o documentário, né, a Corrida das Vacinas, no Globoplay, e tem um episódio do jornalista Álvaro Pereira Júnior, ele vai à Rússia. E aí, já a vacinação, aliás, acho que foi o primeiro país que começou a vacinar no mundo, né? Eles quiseram sair na frente, enfim. E aí ele circula pelos moradores da Rússia e pergunta, né? Vocês devem lembrar desse momento, eu recomendo muito o documentário, é muito interessante. Aí ele vira e pergunta para os russos na rua, você tomaria essa vacina? Eu não, eu vou esperar, entendeu? Eu não vou tomar essa vacina, não. Mas por quê? Porque a gente não sabe, eles não fizeram teste em ninguém, entendeu? Eles pularam uma fase de teste. E não é um depoimento só, não. São várias pessoas na rua, vários moradores. Uns se recusaram a responder pelo medo do governo, né? Pelo governo Putin, enfim. Outros concordaram em falar a ele. Mas moradores, pessoas na rua, o povo fala, você usaria essa vacina? Eu não vou tomar, não. Entendeu? Essa vacina é um mistério, né? Como o Tonholi disse, não tem documentação, o México não mandou, a Argentina não sabe o que está dando para os argentinos. Essa vacina é um perigo. A gente tem pouca informação, a Anvisa foi corajosa de vetar e criar um certo problema, né? Um certo problema diplomático até, porque o governo russo está apostando nessa vacina e está vacinando as pessoas lá. Agora, sabe lá se ele não está distribuindo a doença com a vacina. Bom, quem é que vai depor amanhã? Weingarten. Fábio Weingarten, o ex-diretor da SECOM. Capa da Veja. Capa da Veja faz 2 semanas. Vamos ver. É um depoimento bastante aguardado também. Acho difícil ele ser tão impactante quanto foi o de hoje, hein? Mas... E por que será, né, que ele mudou de opinião e começou a atirar no governo, né? Por que ele saiu? Por que será que ele está atirando agora, né? O que deu errado? A grande verdade.